Hoje eu quero falar sobre maternidade. Eu quero explicar para você por que nós nascemos da nossa mãe, ou por que você que é mãe teve aquele filho, teve aqueles filhos. Eu quero falar também das mães que têm filhos especiais. Eu quero falar das mães biológicas, também quero falar de outros tipos de mãe, né, como as mães afetivas, por exemplo. Quero falar um pouquinho das famílias e eu quero começar falando o porquê de alguém ser mãe de alguém. O porquê que você, mãe, teve esses filhos que você tem. Ou porque você, filho, tem esta mãe, teve esta mãe, ou tem esta mãe de onde você nasceu. Em primeiro lugar, não tem dúvidas, tem uma razão óbvia por trás de tudo isso, né? Todos nós precisamos nascer, a gente precisa reencarnar, então a gente não vai reencarnar de uma planta, a gente precisa de alguém, isso é um motivo óbvio. Então a gente é conduzido ao útero da nossa mãe para a gente ser gerado. Então, o primeiro motivo é o motivo mais óbvio que tem. Nós precisamos renascer, por isso você nasceu da sua mãe. Mas poderia ter sido de uma outra mãe. Por que exatamente você nasceu daquela que é sua mãe? Ou você que é mãe, por que exatamente você teve aquele filho como filho, aquela filha como filha? Existem alguns motivos que nos ligam à nossa mãe e que ligam a mãe aos filhos, que fazem um nascer dos outros. O primeiro motivo é para aprender. Nós somos espíritos em evolução. Nós somos espíritos que temos aí um passado enorme por trás, temos um futuro infinito pela frente e a gente está sempre aprendendo. Deus permite que, em alguns momentos, quando a gente está um pouquinho mais atrasado, que outros espíritos, ou que a gente, ou do ponto que a gente deveria estar, Deus permite que a gente encarne em uma família onde a gente vai ter um aprendizado um pouquinho maior, um plus, um aprendizado mais direcionado para as nossas necessidades. E muitas vezes, quem vai trazer esse aprendizado, um espírito que tem assim um conhecimento maior, um conhecimento moral maior, um conhecimento espiritual maior, muitas vezes esse espírito está no papel da mulher que vai gerar aquele filho. Então, em muitos casos, não tem nem muitas relações anteriores de outras encarnações entre aquele filho e aquela mãe. Ela simplesmente passa a ser mãe daquele filho naquela encarnação, porque ela aceitou isso antes de reencarnar. Ela aceitou: olha, eu vou receber tal espírito porque eu fui convidada, porque eu tenho uma consciência um pouco maior que aquele espírito, então eu fui convidada para ser a professora dele, para ensiná-lo naquela vida muita coisa que ele ainda não conseguiu aprender. Então, muitas vezes nós nascemos de uma mãe que é um espírito com uma consciência muito maior que a nossa, que é para que a gente possa aprender com ela noções de moral, noções espirituais, enfim, aprendizados que nos farão bem enquanto espírito para a nossa evolução. Mas não é só para aprender que a gente nasce de uma mãe. Às vezes é o contrário. Às vezes a gente nasce da nossa mãe para ensinar a nossa mãe. Como assim? O filho vai ensinar a mãe? Poxa, como isso acontece? Como isso acontece? Porque, independente da posição de mãe e filho, todos nós somos espíritos. E a maturidade espiritual independe se você é pai, filho, irmão, se você é mais velho, se você é mais novo. A maturidade espiritual tem relação com as experiências que a gente já teve, tem relação com o que a gente já aprendeu. E muitas vezes um filho ensina a sua mãe muitas coisas. Então é o contrário do primeiro caso. No primeiro caso, a mãe aceita receber aquele espírito como filho para ensiná-lo, porque ela sabe que ela tem condição de ensinar muitas coisas para aquele filho. E às vezes é o contrário, às vezes o filho aceita nascer como filho daquela mãe, justamente para ensiná-la. Às vezes a mãe é um espírito um pouco mais atrasado, com menos consciência espiritual, e aí os mentores lá falam assim para um determinado espírito: olha, você tem uma consciência melhor. E aquela pessoa ali, aquela mulher, ela está precisando de alguém que possa ensiná-la conceitos morais, conceitos espirituais, possa ensiná-la a ser melhor um pouquinho. Você aceita nascer como filho dela? Porque eu acho que como filho talvez ela aprenda mais fácil, ela tendo um filho. E aí você nasce ali, você aceita, fala, ok, como eu tenho uma consciência espiritual um pouquinho melhor, eu por abnegação, por altruísmo, eu aceito sim, quero ajudar aquela pessoa. E aí, daqui a pouco, aquela mãe está grávida e você nasce como filho dela. Vai ser aquele relacionamento durante a vida em que no princípio, obviamente, né, enquanto é criança, a mãe vai ensinar o filho ali a caminhar, a comer, o papel normal de mãe. Mas durante a vida,
aquele relacionamento vai demonstrar que o filho ensina muito mais a mãe. Às vezes a mãe não consegue compreender determinadas coisas em termos morais, em termos espirituais, em termos conscienciais, e o filho vai mostrando para ela ao longo da vida. Quando os dois desencarnarem, ela está melhor, ela conseguiu aprender. Então, dois motivos para um filho nascer de uma mãe ou para uma mãe ter um filho são aprender ou ensinar. Há ainda outro motivo, que é a cooperação. Às vezes, e isso é o mais comum, tá? Isso que eu vou falar agora é o mais comum. Às vezes, espíritos encarnam juntos por muitos e muitos séculos, por muitas e muitas encarnações. E nessas muitas e muitas encarnações vão desenvolvendo afetos tão grandes entre si, simpatias tão grandes, amizades tão grandes entre si, e que vão alternando. Uma hora eu sou filho, outra hora eu sou pai, outra hora eu sou mãe, e vão alternando ali para manterem-se sempre unidos, porque sabem que um pode contar com o outro. Eles têm uma amizade muito grande, têm uma sintonia muito grande. Então, quando chega o momento da reencarnação, antes de reencarnar, há aquela combinação lá no mundo espiritual, né? E aí, vamos encarnar? Vamos. Eu vou ter que ir primeiro, porque eu tenho que resolver algumas coisas antes. Então, nessa encarnação, eu vou ser sua mãe, eu vou ser seu pai, você vai ser meu filho. Pode ser assim? Pode, combinamos. Pronto. E aí está fechado para aquela encarnação. São espíritos que gostam de viver juntos, porque um ajuda o outro, um coopera com o outro. São aqueles que sabem que podem contar um com o outro nos momentos de dificuldade que vão ter naquela vida. E aí, por isso, eles desejam nascer dessa forma como mãe e filho, como filha e mãe, às vezes como pai, como irmão, ou seja, nascer juntos. Então, a cooperação por amizade, por simpatia, é o maior dos casos. É por isso, é a maior quantidade de casos. É por isso que a maior quantidade de relacionamentos entre filhos e mães se dão nesse sentido da cooperação, se dão nesse sentido da amizade. Mas também não é só isso. Existe justamente o contrário. Existe aquele caso em que o espírito nasce como filho daquela mãe, ou aquele espírito vem como mãe daquele filho, justamente porque não tem amizade nenhuma. Como assim não tem amizade nenhuma e vai nascer mãe e filho? É justamente para isso. Às vezes são espíritos tão inimigos, às vezes são espíritos que já criaram tanta rixa e de tantas formas. Um já matou o outro em outra encarnação, um já roubou o outro, um já fez mal para o outro, e isso vem se repetindo, 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 e não conseguem criar vínculos emocionais positivos, não conseguem se perdoar, não conseguem se amar, desenvolver afeto entre eles. E aí a sabedoria divina faz assim: olha, nós sabemos que quando nasce um filho de uma mãe, aquela carinha angelical ali mexe muito com os sentimentos da mãe, de uma forma positiva. O filho depende da mãe muito nos primeiros anos, então isso pode criar vínculos, pode facilitar o afeto. Pronto. Vamos colocar dois espíritos inimigos, dois espíritos que não têm afeto entre si, para serem mãe e filhos. E aí esses espíritos encarnam, às vezes eles nem querem muito encarnar assim, eu vou ser mãe daquele espírito. Vai, dessa vez você não tem como escolher, porque isso é uma providência divina para que no futuro vocês desenvolvam afeto, para que vocês aprendam a se tolerar, da tolerância se transforma em afeto, do afeto se transforma em amor. Isso pode virar várias encarnações seguidas. Numa hora um é mãe, na outra hora o outro é a mãe, e vão alternando. E aí, então, por inimizade, acabam encarnando juntos. Nem sempre é fácil, ainda mais se for nas primeiras encarnações em que a providência divina está fazendo com que eles reencarnem como mãe e filho. Então passaram várias encarnações brigando, várias encarnações em disputa, várias encarnações como inimigos ferozes, vorazes, e aí de repente encarna como mãe e filha. Em muitos casos, você vê quando nasce o filho, a mãe rejeita. Nem ela às vezes sabe por quê, mas ela cria uma repugnância tão grande por aquele bebê, porque na verdade é o reflexo do que já tem dentro dela, é o reflexo do sentimento negativo em relação àquele espírito, e é a mãe que abandona o filho, que dá o filho para outro, é aquela mãe às vezes que tenta até abortar aquele filho durante a gestação, porque ela se sente incomodada e conscientemente ela nem tem essa visão de que tem um inimigo dentro dela, na barriga dela. Mas às vezes ela se sente incomodada com aquela gravidez, aquilo irrita ela, aquilo traz uma série de sentimentos ruins e ela quer abortar.
Isso é muito comum em espíritos que são inimigos espirituais. Eu vou contar um caso interessante para vocês e que nós já vimos acontecer também lá no nosso terreiro, de casos que às vezes é a mãe que quer abortar o filho, porque é inimigo espiritual. E às vezes o próprio filho que está dentro da barriga sendo gerado, aquele espírito faz força para a mãe perdê-lo, para sair da mãe, para que haja um aborto espontâneo, porque ele não quer ser filho dela. Olha que coisa interessante, que coisa assim, sui generis, né? Então, existe isso também, de um filho nascer de uma mãe e os dois serem inimigos espirituais. E como eu estava falando, nem sempre é na primeira encarnação juntos que vai fazer as pazes. E aí vai ser aquele relacionamento de mãe e filho durante a vida inteira, que vai ser um relacionamento conturbado, um relacionamento que um não consegue compreender o outro. Às vezes tem até irmãos. A mãe se dá bem com os outros irmãos, mas não consegue se dar bem com aquela pessoa. E aquela pessoa, aquele filho, se dá bem com os irmãos também, mas não consegue se dar bem com a mãe. Porque o problema está entre os dois, são inimigos espirituais. E o que tem que fazer? É aprender a se tolerar, se conhecer, aprender a criar afeto, porque isso vai se repetir, essa situação vai se repetir indefinidamente, até que haja o amor entre eles. É para isso que Deus nos criou, para que nós evoluamos e aprendamos a nos amar sempre. Mas tem um outro objetivo também que faz você ser filho da sua mãe ou aquela mãe ter um determinado filho. Eu falei aqui de aprender, ensinar, cooperar, fazer pazes, mas tem um outro motivo e que se refere muito a quando o espírito que vai encarnar é muito endividado. Espíritos que são muito endividados, eles têm o seu perispírito impregnado por toxinas psíquicas, guardadas lá de outras encarnações. Ramatiz fala que o nosso perispírito é como se fosse um filme fotográfico e que ali ficam impregnadas, ficam impressas todas os nossos atos ruins, as coisas ruins que a gente fez. E aquilo vai adensando, deformando, manchando o nosso perispírito e que muitas vezes, para que seja drenado, para que o perispírito fique novamente limpo ou límpido, digamos assim, é preciso a reencarnação e uma reencarnação com algum mal físico, alguma doença, alguma deficiência. Então, espíritos muito endividados e que irão nascer, precisam nascer para drenar do corpo perispiritual aquelas deficiências, aquelas coisas negativas, densas que ele mesmo adquiriu para si. Para drenar, eles precisam reencarnar. Eles precisam de uma mãe que os aceite da forma como eles vierem. Porque se eles estão com o perispírito assim, tão adensado, tão cheio de manchas, tão deformado, aquilo vai se refletir no corpo físico e vão nascer crianças deficientes, com deficiências mentais às vezes muito severas, com deficiências motoras muito severas, às vezes com problemas que não vão nem permitir que aquela criança viva muito depois de nascer. São pessoas que vão precisar de um carinho especial, de uma atenção especial e precisam, por isso, de uma mãe especial também. Então, em alguns casos, as gestações que vão permitir esse tipo de reencarne, elas vão precisar de mães que estejam dispostas a cuidar disso. Espíritos assim vão ser crianças muito especiais. E para crianças muito especiais, somente cabem mães muito especiais. Não é qualquer mãe, não é qualquer espírito encarnado como mulher que aceitaria ser mãe de um espírito que fosse demandar tantos cuidados, tanto carinho, tanto amor assim. E por que eu estou falando assim, não aceitaria? Por quê? Porque antes de qualquer gravidez, saibam disso, a mãe é consultada. Aliás, na programação reencarnatória, tanto dos homens quanto das mulheres, lá antes da gente reencarnar, nós fazemos a nossa programação reencarnatória e a gente já sabe quantos filhos a gente vai ter. Possivelmente a gente já conhece os espíritos que vão reencarnar através de nós, pais e mães, e a gente é consultado. Você aceita ter essa gestação? Aceito. E aí, por ter aceitado a gestação, vem aquele filho. Às vezes não é sempre antes da gente reencarnar. Às vezes, durante a nossa encarnação,
no nosso momento de sono, que a gente está fora do corpo, nós somos convidados no mundo espiritual, somos consultados. Olha, tem um espírito aqui que está precisando reencarnar com urgência. Você pode ser mãe dele? Você aceita ser mãe dele? Aí o espírito, com a consciência espiritual, não com a visão material que a gente tem, o espírito resolve sim ou não. E aí, aceitando, daqui a pouco a mulher está grávida. Então, não existe gravidez que tenha sido resultado somente de um descuido. O descuido é resultado, por exemplo, da decisão espiritual ocorrida anteriormente. É por isso, inclusive, que o aborto é contrário às leis de Deus, porque uma vez que o aborto, uma vez que houve a gestação, é porque a mulher se comprometeu a receber aquele espírito como seu filho, independente da situação material em que estiver passando. E às vezes aquele espírito que vai vir vai ser tão bom para o relacionamento dela e vai mudar tanto a vida dela que ela vai ter no futuro, às vezes, talvez, vergonha de ter pensado em abortar, se soubesse o quanto que aquele espírito pode fazer bem para ela. Então acontece sempre essa consulta antes da mulher engravidar. Ninguém engravida inesperadamente em termos espirituais. Em termos materiais, sim, né? Ah, não estava esperando. Mas em termos espirituais, ninguém engravida antes. E aí, no caso de um espírito, por exemplo, como esse que eu falei, que tem vai ter muitas deficiências, às vezes não há um relacionamento prévio entre aquele espírito e o espírito da sua mãe. Às vezes nem se conheciam antes e simplesmente, olha, tem um espírito que é muito endividado e que vai precisar de uma mãe especial. Você não o conhece, mas você vai estar encarnada como mulher. Você aceita recebê-lo em seu ventre? E se a mulher quiser, se o espírito, antes de reencarnar, quiser, ele vai falar: sim, eu aceito. Pode vir, pode mandar, que eu sei que eu vou ter problemas, eu sei que isso vai me trazer dificuldades, mas o meu amor é maior e eu vou conseguir ajudá-lo. E aí ele cede o espírito para aquele, ele cede o útero, melhor dizendo, desculpa, para aquele espírito cumprir a parte do karma que lhe cabe. Eu estou falando parte do karma porque às vezes aquele espírito nasce, passa a infância com aquelas deficiências todas e desencarna depois. Às vezes o espírito é colocado no útero, né, ligado ao feto que está em desenvolvimento e não chega nem ao fim da gestação. Ele precisava cumprir parte do karma dele. Só aquele pedacinho de karma, dentro da barriga mesmo, não precisava nascer vivo. Mas o fato de estar dentro da barriga, de sentir o acolhimento materno, de sentir o carinho da mãe e de transferir para o feto as deficiências que ele tem no seu perispírito, e são às vezes deficiências tão severas que vão modificar o embrião, vão trazer problemas para o embrião e vão provocar o aborto espontâneo. Só isso já é o karma que ele precisava quitar naquele momento. Então, uma mãe dessa que aceita receber um espírito que vai ter problemas, seja esses problemas que vão permanecer a vida inteira, seja um problema que ele vai nascer e vai morrer alguns anos depois, ou seja um problema em que ele vai morrer antes mesmo do nascimento, ou seja, que vai ter um aborto espontâneo, uma mulher que aceita ser mãe de um espírito que tem este karma é uma mulher especial, é uma mãe especial. Isso explica os abortos espontâneos. A mulher faz todo o esforço para não perder e mesmo assim o espírito desencarna antes de nascer. É porque ele precisava só daquele tempinho, era para cumprir parte do karma, limpar o que estava ali sujando o seu perispírito e ele precisava só daqueles mesezinhos dentro da barriga, dentro do útero materno. Aliás, Ramatiz, ele compara o útero materno à câmara de materialização do espírito. Ele diz que é uma câmara sagrada, porque é ali que o espírito é ligado ao corpo físico e é ali então que começa a viver no mundo material o seu karma dentro do útero. Então, mesmo dentro do útero, ali já tem uma vida que não pode ser desprezada. Ramatiz fala também que pelo compromisso assumido no mundo espiritual e por ter servido de câmara de materialização para aquele espírito, normalmente tem muitos vínculos fluídicos entre mãe e filho. O que isso quer dizer? A mãe gera aquele feto, o feto se desenvolve, vira o bebê, nasce, mas tudo foi gerado ali dentro da mãe. Então, por ter sido gerado naquela câmara de materialização que está dentro do organismo da mãe, são construídos muitos vínculos energéticos entre mãe e filho e que trazem consequências.
Consequências positivas é que aquela mãe, ela durante a vida do filho, ela tem muita ascendência vibratória sobre o filho. Já nasceu, já está crescido, já virou adulto, mas a mãe tem muita ascendência vibratória sobre o filho. Isso quer dizer que uma bênção de uma mãe consegue mudar muita coisa para melhor na vida do seu filho. Por quê? Porque foram construídos vínculos dentro da barriga, vínculos energéticos. E aí a mãe, quando pensa firmemente no seu filho, que abençoa seu filho, que quer o bem do filho, isso resolve muitos problemas. O ruim é quando a mãe pensa o contrário, né? Quando são, por exemplo, inimigos espirituais, de qualquer forma, tem os vínculos ali sendo criados dentro do útero, dentro da câmara de materialização. E aí a mãe deseja mal para o filho, isso também faz mal para o filho. É claro que a mãe que faz isso, no futuro ela vai ter que responder perante os tribunais kármicos, né? Porque ela está violando o compromisso que ela assumiu. Qual é o compromisso que as mães assumem quando aceitam receber o seu filho no ventre? É o compromisso não de viver por ele, mas é o compromisso de orientar, de guiar, de cuidar, de ensinar, ou seja, de fazer todo aquele papel de professora, de orientadora durante toda a vida, não é só enquanto é na infância, não. Mas também a mãe tem que ter os seus limites. O papel de orientadora significa orientar na medida em que o meu filho precisar e que aceitar a minha orientação. Se o filho não quer a orientação da mãe, a mãe também tem que respeitar isso, porque, inclusive, o fato dele não querer a orientação já é um aprendizado para ele. Ele vai aprender se aquilo fez bem ou se fez mal para ele. A mãe tem que respeitar todas as formas de aprendizado para o seu filho, que serão úteis para o filho. Mas a ligação vibratória da mãe com o filho é sempre muito grande. É por isso que Chico Xavier falava que a oração de uma mãe arrebenta as portas do céu. Sabe o que isso quer dizer? Que mesmo depois do filho desencarnado, se o filho morrer antes da mãe, por exemplo, continuam vínculos, vínculos emocionais, vínculos vibratórios, vínculos energéticos, e a força da prece da mãe, a força da oração da mãe, ela consegue muita coisa em relação ao seu filho que está lá no mundo espiritual. Então, se o filho, por exemplo, tem problemas no mundo espiritual, está num lugar de baixa vibração, de ignorância, nos umbrais da ignorância, a prece da mãe aqui no mundo material chega lá, conforta o filho, traz orientação, traz elucidação, melhora a situação dele. Se ele já está num lugar, num plano evolutivo, num plano de consciência mais adiantado, a prece da mãe chega até ele também como mensagem de carinho e ele vem até a mãe e os dois se confortam mutuamente. Tem muita ligação entre mãe e filho. Mas, infelizmente, como eu falei, também tem aquela mentalização negativa que se a mãe fizer, também é ruim para o filho, vai chegar da mesma forma que a bênção, só que em sentido oposto. Mas eu estou falando aqui de mães biológicas, né? Aquela que gera o filho, que tem a responsabilidade de orientá-lo, tem responsabilidade sobre ele, enfim. Mas não são só mães biológicas que existem, né? Existem também as mães do coração, e as mães do coração são muito importantes. Em muitos casos, são elas que orientam até mais que as mães biológicas. Por exemplo, naquele caso em que a mãe biológica desencarnou, ou que a mãe biológica se afastou do filho e vem uma outra mulher e assume essa função de mãe, não é biológica, mas é afetiva. Uma mãe que assume esta condição, muitas vezes ela demonstra uma condição amorosa ainda maior que a mãe biológica. Porque você amar quem saiu de dentro de você, amar quem saiu do seu ventre, amar quem ficou 9 meses ali dentro, não é difícil. Não é difícil. Agora, amar com a mesma intensidade quem não saiu de você, isso é maravilhoso. Então, muitas vezes, mães afetivas têm ainda mais amor do que a mãe biológica. E a gente vê isso porque ela assume ali o papel de mãe, o papel de orientar, ela se diminui, ela se coloca a serviço de, enfim, ela serve a alguém que nem saiu dela. Isso é maravilhoso, isso não tem preço, e isso completa muito mais o papel da mãe. E além dessas, que são as mães afetivas, que não são as biológicas, ainda tem outros tipos de mãe. A mãe de terreiro, por exemplo, as sacerdotisas, né, que além de fazerem um papel de mãe, porque estão ali como mãe mesmo, além disso, fazem papel de amiga, papel de confidente, papel de conselheira, papel de psicóloga, às vezes papel de médica também, e
tantas outras funções e até o papel de mãe espiritual. Eu falo até porque às vezes as outras coisas são tão mais evidentes que o papel de mãe espiritual acaba ficando para depois. Ela, antes de ser mãe espiritual, ela acaba sendo amiga, acaba sendo confidente, psicóloga, médica, enfim, aquela pessoa que está sempre do nosso lado para nos auxiliar. Gente, ser mãe é uma bênção, independente de que tipo de mãe a pessoa é. Se é mãe biológica, existe uma função, existe um motivo para ela ser mãe biológica. E ela tem que fazer da melhor forma o seu papel de mãe biológica. Se ela é mãe afetiva, existe um motivo também para ela ser mãe afetiva. E ela tem que fazer também o melhor papel dela, se esforçar da melhor maneira. Se ela é mãe espiritual, se ela é uma sacerdotisa que cuida daquela pessoa, também tem um valor enorme e também tem um motivo para ela ser a mãe espiritual daquela pessoa. E ela também tem que fazer o melhor. Mas, resumindo, todos esses papéis de mãe têm uma coisa em comum em todas elas, que é o amor. Amor que às vezes se expressa de forma diferente. Por exemplo, nós temos aquela mãe mais emotiva, como por exemplo a filha de Oxum, e que às vezes faz até aquela chantagemzinha emocional, chora. A gente tem aquela mãe mais durona, que é filha de Inhansã, e que briga, grita, enfim, bota as coisas nos eixos, mas luta pelo seu filho com unhas e dentes, como búfalo. Nós temos aquela mãe mais conselheira, que é mais amiga, como as filhas de Iemanjá. Enfim, nós temos muitos tipos de mãe. Todas elas expressam amor, mas amor de forma diferente. Não temos como julgar se o amor é grande, se o amor é pequeno. Nós sabemos que em todas elas tem o amor e o amor expressados de maneiras diferentes e a gente não tem como dizer que tem mais ou menos, o que deveria ser de uma forma ou que deveria ser de outra forma aquele amor. Eu quero encerrar a nossa conversa aqui com um pensamento de Chico Xavier, uma frase simples que ele disse sobre mãe. Ele falou o seguinte: ser mãe é ser anjo na carne, heroína desconhecida, oculta na multidão, mas identificada pelas mãos de Deus. Isso é ser mãe. Eu dedico toda essa nossa conversa a todas as mães do nosso mundo material, a todas as mães que estão encarnadas, a todas as mães desencarnadas. Dedico também a minha mãe já desencarnada, minha mãe Tília. Dedico também a minha mãe espiritual, a Cabocla Janaína, que cuida de mim assim o tempo inteiro, me dá bronca, me dá conselho, me dá colo, me dá carinho. A minha mãezona, Cabocla Janaína. Dedico a você, que é mãe também, e que nesse momento está pensando aí sobre as palavras que eu disse. Eu espero que as palavras que eu disse sejam palavras que tenham trazido esclarecimento para você entender melhor a relação de você, mãe, com seus filhos e de você com a sua mãe também. Que Deus abençoe profundamente. Eu desejo para vocês um feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe profundamente, com muita paz, com muito amor, serenidade, agora e sempre. Um grande beijo, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.
e dá-lhe